Fala, minha gente, doutora Simone Neves, doutor Marcos Lopes Heleno, nosso grande diretor jurídico da IUPRJ. Estamos aqui para mais um episódio do Pod Idoso Vozes da Velhice, o podcast que todo episódio fala do envelhecimento, fala sobre o cuidado, tudo sempre com muito amor e respeito. E toda semana nós temos convidados incríveis para vocês. Me conta aqui, você conhece o nosso canal? Vai lá no YouTube, ativa aquele bendito sininho, senão a gente não consegue avisar para vocês que tem episódio novo no ar toda quinta-feira às 18 horas. Compartilha lá no grupo dos amigos, da família, faz lá a sua parte para transmitirmos a informação com qualidade a quem mais precisa. E a gente também tá no Spotify, segue a gente lá nas redes sociais, faz lá os comentários, compartilha com todo mundo, porque é assim que o Pod Idoso chega muito mais longe. E é claro que não podemos esquecer de quem? Dos nossos patrocinadores. Farma Idoso, Altamed, Home Sênior, Odontocênio, Reabilitar Integração Auditiva, Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Movimente, Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a IUPRJ. Um abraço e um beijo para vocês, que são nossos patrocinadores. Sem vocês, nós não conseguimos levar tantas experiências, pessoas tão bacanas para vocês assistirem. E hoje temos um lanchinho especial da Pituchinha Confeitaria. A Pituchinha fica na Tijuca e há mais de 50 anos deixa as nossas festas cada vez melhores, com aqueles doces, salgadinhos e bolos especiais. E hoje eles trouxeram muitas delícias para os nossos convidados aproveitarem. Fica aqui com a gente porque o Pod Idoso está simplesmente imperdível. E hoje temos dois gigantes chegando aqui no Pod Idoso. É com enorme satisfação que o Pod Idoso traz aqui duas lideranças que fazem a diferença no cuidado e na defesa da pessoa idosa. Dr. Willen Raio Silva, presidente do CREFITO 2, Dr. Rubens Guimarães, conselheiro do CREFITO 2 e coordenador adjunto da Câmara Técnica Mista de Gerontologia do CREFITO 2. Eles vêm para o bate-papo daqueles que ampliam horizontes. Vamos falar sobre envelhecimento, sobre cuidado qualificado, sobre a atuação dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, esses profissionais de primeiro contato e de grande impacto no tratamento e na prevenção da vida de quem envelhece. Prepare-se para uma conversa rica, necessária e inspiradora. O Pod Idoso segue cumprindo seu propósito de dar voz ao envelhecimento e também quem ajuda a cuidar. Sejam bem-vindos ao Pod Idoso, Dr. Willen e Dr. Rubens. Bem-vindos. Muito obrigado. Assim, é um motivo de muita felicidade a gente ter essa oportunidade de trazer informações relevantes que possam fazer a diferença na vida daqueles que construíram o nosso mundo, né, e que seguem trazendo a felicidade através de suas memórias, de seus feitos. Não é isso, doutor Rubens? Sim, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui, de podermos falar abertamente, né, sobre o atendimento à pessoa idosa, de mostrar como deveríamos, né, como devemos, né, de fato, atender a pessoa idosa, tanto o fisioterapeuta quanto o terapeuta ocupacional, dentre outros assuntos também de relevância. Perfeito. Doutor Marcos, é muito importante, eu estou muito feliz aqui de trazer o doutor Willen e o doutor Rubens, sei que são duas agendas aí difíceis, né? Extremamente agradecido. E assim, quero agradecer publicamente tudo que o doutor Willen e todo o CREFITO 2, né, essa gestão aí tem feito pelos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Louvável. Tenho absoluta certeza que foi um diferencial na vida desses profissionais. Muito obrigada aí, quero agradecer publicamente. Poxa, eu que agradeço. Na verdade, a gente sabe que parte desse apoio vem de você e de nossos colegas que vêm fazendo a diferença. A nossa Câmara Técnica é formada por lideranças da fisioterapia e terapia ocupacional que têm nos ajudado a estabelecer parcerias importantes que vêm fazendo toda a diferença na inserção desses profissionais, não só de forma técnica, mas também de forma política, através de leis. Sim. E através também de várias outras iniciativas. Então, é muito importante essas iniciativas, né, e principalmente essas parcerias com a IUP, com pessoas também que vêm fazendo a diferença, como vocês, na liderança dessa entidade, que vem trazendo informações relevantes e ajudando ainda mais os nossos velhinhos, né, para que eles possam ter uma vida plena e feliz. Digna, né, com qualidade de vida. Exatamente. E quando a gente fundou a IUP, né,
Sempre foi uma premissa nossa, a gente tem feito isso. A gente fala, vamos destruir as barreiras e construir as pontes, né? Entre os órgãos de fiscalização, os conselhos, enfim. Isso é muito legal, porque acaba sendo uma parceria proveitosa. A gente esteve lá já há algum tempo, né, numa reunião, foi bem legal. Pegando algumas questões de fiscalização, como é que poderia ser, estabelecendo como se fosse um roteiro, né? Sim. De forma conjunta. Porque a ideia é essa, trazer mais qualidade de vida, né, um envelhecimento saudável. Eu queria que colocasse aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente, qual é o papel do CREFITO, no caso o CREFITO 2, né, que vocês respondem, tanto não só para os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, mas para a sociedade em geral e para a população idosa, como que ele atua? O Conselho, na verdade, é uma autarquia federal e tem o papel principal de proteger a população. Ele fiscaliza a qualidade da assistência à saúde prestada por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. E ele também funciona como um tribunal de ética da profissão, ou seja, qualquer profissional que for flagrado em irregularidade ou cometendo qualquer tipo de ilícito, ele responde dentro desse tribunal de ética da profissão a processos éticos disciplinares. Nós também agimos em parceria com várias entidades. Em alguns casos, chegamos a prender pessoas que acabam exercendo de forma ilegal a profissão, ou também com a fiscalização em relação à legislação vigente, garantindo que haja assistência de qualidade para todas as pessoas. Aqui no caso, a gente está falando sobre a população idosa, a gente fiscaliza se o profissional que está na assistência ele tem a formação realmente de qualidade, está capacitado para poder ser mão de Deus na vida dessas pessoas, fazendo a diferença, tanto fisioterapeutas como terapeutas ocupacionais. Não é isso, doutor Rubens? Sim, perfeito. A nossa atuação tem que ser voltada mesmo para a sociedade, em proteção da sociedade, mas através disso, de profissionais cada vez mais qualificados para o atendimento. Atender a população idosa não é simplesmente atender um idosinho, um velhinho, mas atender de forma qualificada. Isso é muito importante colocar, porque as pessoas acham que ele é formado em fisioterapia e ele está apto a atender a pessoa idosa. Né? E não é bem assim. Não é bem assim. Né? O idoso ele tem algumas particularidades, como a criança também tem. Né? Exatamente. E é muito importante que a pessoa seja qualificada, né? Ela consiga entender o que vai encontrar pela frente. Né? Principalmente nesse público idoso, que a gente tem muitas dificuldades funcionais ligadas a declínios, muitas vezes cognitivos, e associar essas duas coisas é algo que precisa de um profissional especialista. Sim, perfeito. Ainda mais que, assim, é um exemplo que eu sempre dou, né? É o profissional que está numa terapia intensiva, né? Ele tem que ser especializado em terapia intensiva, respiratória, porque ele vai atender uma demanda ali muito específica disso, em cardiorrespiratória também. Quem trabalha com idoso, embora o envelhecimento seja transversal a diversas áreas do conhecimento, mas o conhecimento em gerontologia ele é fundamental. É o alicerce ali para se prestar um atendimento de qualidade. Perfeito. E como é que o Conselho ele vem atuando para poder garantir essa segurança de atendimento, esse atendimento qualificado dentro das LPIs? A gente tem vários gestores, né, que acompanham o nosso trabalho, que nos escutam. Então, seria interessante passar isso para eles também. Nós vimos realizando parcerias com entes municipais, com ente estadual e até com entes federais. Né? O próprio governo federal, a gente tem trabalhado com o objetivo de gerar ali parcerias que tragam emendas, que tragam recursos federais e mais, que gerem também a inserção dos nossos profissionais em legislações federais. Nós somos o único estado aí a ter a inserção dos nossos profissionais de forma legal pelo Estado, pelos equipamentos do Estado, né? Através dessa lei estadual, e a gente vem também implementando através de leis municipais. A gente vem fazendo parceria com os municípios no sentido de levar qualificação para os profissionais que atuam nessas LPIs de todo o Estado. O doutor Rubens pode falar até um pouquinho sobre essa parceria que acontece sob a liderança da nossa Câmara Técnica. Antes não existia, né? O Conselho só fiscalizava. Mas hoje o Conselho ele oferece capacitação, porque ele entende que para ver a qualidade da assistência é importante você qualificar com capacitação, né? Trazer as informações, as últimas informações, os últimos dados científicos sobre a atuação profissional em todo o mundo, para que os nossos profissionais estejam atualizados, fazendo a diferença em cada ILPI. Não é isso, doutor Rubens? Sim. Ainda mais porque o atendimento qualificado, né, vai, de fato, respeitar a dignidade da pessoa idosa. Sim. E através da nossa Câmara Técnica mista porque é composta por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, na mesma Câmara Técnica, bacana, a gente consegue reunir profissionais especializados e também especialistas na área, e aí a gente consegue fazer
eventos, cursos de capacitação, materiais educativos, tudo voltado tanto para a população idosa quanto para os profissionais, em capacitá-los e orientá-los, em educá-los à melhor forma de atendimento. Isso é muito legal, porque a gente recebeu aqui no Ministério Público, né, o coordenador, né, o doutor Luiz Cláudio, a gente recebeu o delegado, né, da Delegacia da Pessoa Idosa, Atendimento Especializado, a Maria Cláudia, da Vigilância Sanitária, e a gente sempre coloca isso, a gente escuta também isso do poder público, isso é muito legal, dos órgãos fiscalizadores, de que a fiscalização ela tem que ser pedagógica, ela tem que capacitar, ela tem que instruir, não é só punitiva, né? Sim. Você não perde o papel dela. Você vai lá, aplica lá um auto de infração, enfim, faz um termo de visita e vai embora. Você não muda. Você não traz mudança daquele local, daquela postura, né? Então é muito importante essa questão de ter realmente uma fiscalização parceira, próxima, né? De instruir, de ajudar, né? Perfeito. E como é que vocês lidam com essa demanda, né, de aumento agora, da necessidade do aumento de número de profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais? É verdade. A gente eu até mandei, né, pela IUP, né, como presidente da IUP, um ofício para o CREFITO 2, solicitando o número de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, porque os gestores, eles normalmente nos reportam essa dificuldade, principalmente dos terapeutas ocupacionais. E a gente ouvia, né, que muitas faculdades de fisioterapia já não estavam mais oferecendo os cursos. Como é que isso está para o Conselho? O impacto, né, na qualidade da assistência, ele acontece em todas as categorias. Poderia falar de uma especialidade, por exemplo, da medicina como os anestesistas, né, que, na verdade, é uma especialidade que se valoriza, né, não aceita fazer mais por menos. Então, a terapia ocupacional também é uma profissão que se organiza, né, e não aceita fazer mais por menos. Ele assume os serviços que são valorizados. A gente tem um número de profissionais que podem realizar assistência em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, pela quantidade de profissionais que nós temos e onde eles estão, onde eles moram, onde eles residem. A gente já tem esse mapa e a gente já consegue comprovar que é possível, sim, ter essa assistência em cada LPI. Inclusive, a gente conseguiu ampliar o número de faculdades, que a gente vem defendendo, inclusive, o curso presencial para fisioterapia e terapia ocupacional, e a gente conseguiu ter uma ampliação do número de faculdades nos últimos anos e o número de egressos também, de pessoas que entram nesses cursos. Então, está tendo um aumento expressivo do número de pessoas formadas, o que possibilita até parcerias com instituições de ensino para, inclusive, estágio nessas instituições. Isso né? é um caminho bacana. Pois é, bacana. E com a preceptoria realizada por terapeutas ocupacionais. Então, você acredita que, até para a gente poder entender e falar isso claramente, que esses profissionais existem, mas que eles acabam não aceitando um valor que é proposto muitas vezes pela aquela instituição. Na verdade, a gente tem dados que comprovam isso, né? Não é uma questão de crença, né? Porque, na verdade, assim, existem algumas instituições particulares, né, que não vivem com recursos do Estado e que conseguem contratar toda a equipe, né? Cobram preços altos, né? E aí conseguem contratar toda a equipe. Isso não acontece, claro, com as instituições que vivem de recursos públicos. As filantrópicas, né? Sem fins lucrativos. Então, existe essa possibilidade, sim, de parcerias, inclusive com instituições de ensino, que gere essa assistência e, inclusive, a melhoria da qualidade de vida, né? A gente sabe que o profissional fisioterapeuta, terapeuta ocupacional são profissionais de primeiro contato, isso é importante. Sim. Porque o fisioterapeuta, ele pode, além de atuar ali de forma plena, sem a necessidade de encaminhamento, ele também pode realizar a prescrição. Perfeito. A gente já sabe das evidências que apontam para a resolutividade no uso de algumas substâncias, como os canabinoides, né, que são prescritos por fisioterapeutas, a solicitação de exame para poder verificar, por exemplo, nível de osteopenia, né, o trabalho para evitar com que a fraqueza gere as quedas. Sim. Né? Então, assim, é mais até do em que... casos de dor também. Até em casos de dor também. Então, fortalecimento muscular ajuda, né? Então, nós temos como a prescrição da terapia neural e a própria utilização do recurso em forma de injetável. Então, a gente hoje tem, na verdade, uma atuação no nosso país que traz um empoderamento do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional como profissional com maior autonomia e poder no mundo para ser mão de Deus na vida dos seus pacientes. Bacana. Então, é possível sim Isso fazer. é muito importante. Assim, eu gosto muito do Pod 12, assim, sou fã,
Porque a gente Somos leva dois. informação, né? A gente leva informação. É. E muitas vezes o gestor que está nos ouvindo não tem um profissional na casa que é pouco aproveitado. Exato, não é? sabe nem qual função que pode Ou às exercer, vezes né? não tem o profissional na casa que pode ser muito bem aproveitado. Exato. Né? No universo de instituições que tem 50, 100 idosos, né? Muitas vezes você não tem outros profissionais que estão ali diariamente, mas tem fisioterapeuta, que pode estar atuando num caso de dor, que pode estar atuando num caso até de agitação psicomotora, né? Até com utilização de canabinoides, né? Que hoje em dia esse profissional, raramente temos poucos profissionais que se especializam para mexer com essas substâncias, e é muito importante, né? Para ajudar no andamento, no dia a dia da ILPI. Sim. Isso é importante. Perfeito. Mas para que isso tudo aconteça, nós precisamos hoje, né, falando pela Associação Estadual de ILPIs, hoje o nosso grande dilema, né, doutor Marcos, é a Lei 8049. Sim. A gente tem uma lei que está em vigor, ela precisa ser cumprida com a exigência de todos os profissionais de saúde. E eu posso dizer para você que nós da ILP defendemos, inclusive, que esses profissionais realmente estejam. Porém, nós cobramos do Estado uma coparticipação. Perfeito. E aí, eu acho que talvez o Dr. Willen consiga nos explicar um pouquinho melhor o que o CREFITO 2 tem feito em parceria com o Estado para inserir esses profissionais dentro das unidades básicas de saúde, ou se há alguma proposta para que possamos trabalhar em conjunto para colocar esses profissionais na unidade básica de saúde. Até em atendimento domiciliar, né? Com visitação da pessoa idosa. Então, na verdade, a gente fez já um trabalho muito evidente junto ao governo federal para poder criar políticas importantes, né? Como o Melhor em Casa, Isso é muito importante. que gera a possibilidade da assistência domiciliar, como a gente tem aqui também Sim. recursos federais para essa assistência, como o Viver Sem Limite, né? E vários outros programas de governo que gera aí essa inserção dos nossos profissionais. E nós tivemos uma conquista recente, muito importante, que insere os nossos profissionais na equipe de estratégia de saúde da família. Isso é muito importante. Então, na verdade, assim, isso traz uma lógica de atendimento matricial que faz toda a diferença. Fora isso, a nossa inserção na atenção básica. Então, hoje a gente não precisa mais ter ali a alocação do profissional que está na atenção básica para ele sair para prestar qualquer tipo de assistência através do que foi criado pelo NASF, né? Então, Sim. hoje a gente trabalha muito mais para que a inserção seja dedicada do profissional do que o profissional seja utilizado de uma outra política, porque você desguarnece ali aquele profissional daquela assistência que ele está prestando, por exemplo, na atenção básica. Então, a nossa atuação tem sido mais evidente num sentido de qualificar os nossos profissionais a nível de gestão. Como é possível conseguir obter recursos para poder gerar uma melhora da qualidade da assistência. Então, hoje a gente sabe que a gente tem a possibilidade de financiamento fundo a fundo, a gente tem a possibilidade de financiamento de emendas. Então, a gente busca essa parceria com os políticos, seja através dos recursos municipais, né, com os vereadores, seja através dos recursos estaduais, com deputados estaduais ou deputados federais, enfim, para que a gente possa agregar valor em relação àquelas parcerias, no caso das ILPIs aqui, que é o que a gente está falando. Sim. Então, você qualificando, né, os profissionais, aqueles que atuam na gestão, para que eles possam saber como é possível trazer esses recursos, você consegue minimamente gerar ali um senso de valorização e começar a estimular políticas públicas no sentido de trazer esses recursos para que tudo isso aconteça. E, é claro, além disso, a gente também faz um trabalho não só técnico junto à nossa Câmara Técnica para poder oferecer ali para as ILPIs aquilo que elas precisam, e é daí que a gente tem a possibilidade de uma participação em consonância com as nossas câmaras técnicas de demais especialidades, como a de práticas integrativas e complementares, por exemplo, para poder realizar uma capacitação em relação à prescrição de canabinoide, em relação à utilização da terapia neural para o manejo da dor, né? E vários outros recursos. A gente veio até conversando sobre esse projeto para 2026, Bacana. da gente ampliar essas capacitações e poder fazer mais aí, até um congresso aqui no Rio de Janeiro, né, doutor Rubens? Isso, estamos pensando nisso, né? Em construir
eventos maiores que possam capacitar o nosso profissional. Isso é importante. Mas realmente o Estado, sendo co-participante, né, dessa inserção profissional, seria o ideal. Mas a grande questão é o quantitativo desse profissional que está vinculado às secretarias de Estado. Né? Que são poucos ainda. Então, seja, uma necessidade de aumentar, de amplitude. Nós temos parecer. Inclusive, nós temos pareceres do próprio Prefeito 2 que fala da inserção do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional na atenção básica. Perfeito. Tem também pareceres. Só que a grande ideia é que a gente possa estar articulando com os gestores essa amplitude, esse aumento dos profissionais. E assim, às vezes a gente vê que tem muita coisa mística. O que o terapeuta ocupacional faz, né? Aí eu já escutei, por exemplo, de órgão fiscalizador, não vou dizer qual é por questão de ética. Sim. Ah, não, ele faz desenho para colorir. Recreação. Não é recreação, não é isso. E aí eu tive que ensinar, né, pro órgão fiscalizador o que o terapeuta ocupacional fazia. Então, acho legal colocar para os nossos ouvintes, né? Sim, claro. Qual é a função do terapeuta ocupacional, como ele pode ajudar a pessoa idosa, tanto nas adaptações, enfim. Sim, sim. Como o Prefeito 2 vem vindo, né, fazendo parcerias com diversas entidades, uma delas é o Ministério Público. Lá fizemos pelo menos uns 3 ou 4 eventos onde falamos lá sobre a atuação do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional nas LPIs. Inclusive estão gravados no próprio YouTube do Ministério Público. Perfeito. Então, assim, em termos de educativos, em termos de informação, as informações estão vindo, estão chegando e está lá. O terapeuta ocupacional, ele tem uma tarefa muito importante, cara, de desempenho ocupacional, de desempenho de rotinas, de alinhamento do dia a dia da pessoa idosa. Todos nós aqui temos a nossa rotina de atendimento, nossa rotina de viver. Nós saímos de casa, pensamos, elaboramos a roupa que iríamos usar, a nossa agenda semanal, todo mundo tem a nossa agenda, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas e a pessoa idosa que está numa LPI? Qual é a rotina, qual é a regra, qual é o cotidiano que eles têm? Muitas das vezes é imputado pela própria administração, porque acaba sendo assim, tem que acordar de manhã, tomar banho, a colação, almoço e ver TV, assim. Agora o terapeuta ocupacional vai poder gerir isso da melhor forma possível, gerando engajamento, estimulando os aspectos sensoriais, motores, cognitivos da pessoa idosa e alinhando a sua rotina, conseguindo criar de forma engajada, né, desse idoso, ele se sentir útil para a sociedade. E até adaptando, fazendo adaptação à funcionalidade. Isso, né, até porque tem muitos idosos que não conseguem se alimentar sozinho. Acaba que o cuidador tem que dar o alimento na boca. Se de poder, o terapeuta ocupacional vai poder ajustar esse movimento com adaptações ali para ele pegar um talher, adaptações de um prato especificado para que ele possa comer sem jogar no chão, para garantir a autonomia por mais tempo, né? Isso, garantir autonomia e independência. O que a gente não usa, a gente perde, né? Então imagina, o idoso ali sendo alimentado por um cuidador. Ele vai perder aquele manejo, ele vai perder aquela funcionalidade que é estabelecida pelo terapeuta ocupacional. Ou ele vai perder uma rotina que pode ser, muitas das vezes, conquistada através de uma interação social. Sim. Ele pode estar ali, o idoso, realizando algumas atividades, inclusive atividades que vão ajudar naquela LPI, no dia a dia da LPI, e vai estar ajudando a esse idoso. Então, o foco da fisioterapia e terapia ocupacional é muito mais do que na prevenção. Porque prevenir é você olhar um problema e você querer evitar que aquele problema se estabeleça. Ele vai além, ele é para promover a saúde. Né? É para poder autonomia, né? Não, e superar, né, os limites, restrições, né, as restrições. Principalmente na questão das deformidades, né? Uma coisa que a gente observa. Tem isso você também. tem um terapeuta ocupacional na ILPI, ele já antevê aquela situação e fala, olha, essa mãozinha vai fechar. Né? O que a gente vai utilizar aqui? E várias órteses que podem ser confeccionadas, ainda tem essa questão, é um mundo de órteses, né? Eu tenho um pouco até nas LPIs, né? Eu tenho mesmo, né, nas minhas unidades, eu tenho terapeuta ocupacional lá há 20 anos, né? E ela já rapidamente ela identifica que aquele residente precisa de uma órtese, ela mesma confecciona. É muito interessante o trabalho. E a gente já fica sem aquela limitação, né? E a minha avó mesmo foi residente de LPI e ela tinha a mãozinha, né, por conta da artrose, e o Parkinson também, né, em conjunto, e aí muito atrofiada. E ela tinha um sonho de voltar a jogar cartas, que ela adorava buraco.
ela conseguiu abrir a mãozinha dela e ela, adaptada, ela conseguia segurar as cartinhas. Eu tenho até foto. Pô, isso para isso poder vida, né? Isso é jogar dignidade, buraco. Né? Então, assim, é de grande valia. Né? E a gente também realiza as capacitações ensinando a confeccionar, né? As ordens pré-moldáveis. Legal. Nós levamos todo o material lá e ensinamos como que realmente o profissional pode realizar essa confecção. Né? Vamos dizer, tem um terapeuta ocupacional que não tem, de repente, essa formação, ou fisioterapeuta. A gente vai lá, leva. Tivemos várias, né, capacitações nisso. Isso, em vários municípios. É porque são duas coisas assim que eu vejo que às vezes você infantiliza o idoso. Então, por exemplo, tem casos que às vezes eu vou conversar. Ah, não, mas eu visto ele. Mas por que você veste ele? Ah, porque ele demora muito tempo para botar roupa. Tá, mas deixa ele ter essa autonomia. Porque quanto mais você for fazendo ele perder a autonomia, daqui a pouco, né? Porque você falou que não usa, acaba perecendo, acaba dando um problema. E aí também a mesma coisa, ele não come. Por que ele não come? Ah, porque ele tem uma dificuldade aqui na mão dele, que ele teve um AVC, uma AVE, ficou com algum tipo de consequência. Sim. Tá, mas já tentou adaptar alguma coisa para ele segurar a colher melhor? Ah, não pensei nisso. Então, assim, são coisas que são da vida prática que podem ser feitas e melhorar muito a autonomia dessa pessoa idosa. Exatamente. E a gente consegue identificar isso. Aqui no país, nós somos o único país que codificou o diagnóstico fisioterapêutico, por exemplo, né, com a classificação brasileira de diagnóstico fisioterapêutico. Então, com o nosso diagnóstico, a gente consegue exatamente codificar o estado em que aquela pessoa está. Bacana. E isso. com o tratamento, esse diagnóstico muda. É diferente de uma CID. CID é a Classificação Internacional de Doença, Sim. que pode ser classificado por qualquer profissional. Né? Não é privativo. O diagnóstico da doença não é privativo. Sim. É compartilhado. Sim. O que é privativo é o diagnóstico daquela categoria. No caso fisioterapêutico, só o fisioterapeuta pode realizar. E o nosso diagnóstico permite a gente identificar o estado e, com o procedimento, a propedêutica realizado, esse estado vai mudar. Então, é possível da pessoa sair de um estado, por exemplo, de inatividade para um estado de atividade. E é isso que a gente busca. Porque se a gente aceitar aquele estado daquela pessoa que está ali inerte, sem realizar uma atividade, não realizar nada para que ela possa mudar, para que ela possa evoluir, aquela pessoa vai gerar um desgaste até que ela vai vir a óbito. Ou vai gerar uma complexidade que vai ter a necessidade de uma internação hospitalar e olha o custo para o Estado. Exatamente. Então, as ILPIs elas podem mudar completamente essa dinâmica, através desse cuidado que elas já realizam. Mas, para isso, elas precisam de investimento do Estado. E isso eu chamo de não chamo isso de gasto. Sim, é um investimento. Não é gasto, é investimento. Porque imagina esse idoso quanto é diária de uma CTI, de um sem essa assistência, sofrendo uma queda e precisando ficar internado no hospital, no CTI. Olha o custo que esse idoso vai ter para o Estado. Então, isso é um investimento, não é, doutor? Sim, com certeza. E além disso, assim, entender que o profissional, tanto fisioterapeuta quanto terapeuta ocupacional, estando dentro de uma unidade, de uma ILPI, ele vai conseguir fazer a análise, né, de medidas epidemiológicas daquele N de idosos que estão ali morando, né, e fazer medida de rastreamento da funcionalidade. Um olhar dentro da saúde funcional que outro profissional, outra categoria não vai ter. Então, a gente vai poder antever, prever situações e mesmo corrigir, modificar, transformar, restaurar situações ali funcionais, tanto em pacientes que caíram, fratura de fêmur, foram para o hospital, voltaram. O grau, de repente, desse idoso era grau 1, porque era um idoso que totalmente independente, mas a partir de uma fratura, de uma queda, de uma fratura, esse idoso volta, às vezes, 2 ou 3, grau 3. Migra de grau, exato. Então, esse olhar de poder estar ali inserido já muda, porque você vai conseguir capacitar a equipe de cuidadores, vai conseguir orientar técnico de enfermagem, vai conseguir dar um norte para toda uma equipe, para o melhor manejo dessa pessoa idosa, e quem ganha certamente é o idoso e a instituição, de poder ter uma equipe qualificada. Né? Sim. A ideia é que realmente o Estado consiga entender isso, de poder passar essas informações de forma mais clara e as LPs puderem ter essa contribuição mais efetiva. Falando, gente, sobre diagnóstico, né? A gente entra num tema polêmico e eu não gosto muito de utilizar exemplo de outros profissionais, porque a gente está falando de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A gente sabe que a gente tem um público que muitas vezes é um público leigo, que nos ouve, e eu gostaria que vocês passassem aqui um pouquinho em relação a essa questão da pessoa idosa. Ela precisa passar por um outro profissional, um médico, por exemplo, para poder
ter um diagnóstico ou ter um tratamento fisioterapêutico? Não, ela não precisa. Na verdade, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional são profissionais de nível superior, autônomos, e eles podem e devem realizar o atendimento de primeiro contato. Se eles identificarem a necessidade de uma intervenção de um outro profissional de nível superior, ele pode fazer o encaminhamento. Ele pode avaliar que aquela pessoa precisa, por exemplo, de uma atenção de um psicólogo, né? Ou de um médico com uma especialidade, né, específica, um cardiologista. E aí ele pode fazer esse encaminhamento. Qualquer profissional de saúde pode fazer o encaminhamento para um outro profissional de saúde. Mas não existe essa restrição ou essa necessidade então, essa de coisa que encaminhamento. a pessoa idosa que está em casa e precisa de fisioterapia, né? Vamos trazer esse exemplo. Ele não necessariamente precisa passar pelo médico para poder ter as suas sessões de fisioterapia. O que isso tem? Como é que está na prática isso acontecendo de forma particular e com os convênios? Então, de forma particular, isso acontece normalmente. O paciente, ele sabe, as pessoas sabem que podem procurar de forma direta o seu fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Mas junto aos convênios, existe uma legislação na ANS, que é uma legislação fadada ao insucesso, que obriga o encaminhamento médico para o plano de saúde pagar pelo procedimento realizado pelo fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Isso é para pagar. Mas se o paciente quiser procurar esse serviço sem ter o pagamento pelo plano de saúde, ele pode. Sim. Mas a gente entrou com um projeto de lei, através do deputado Luiz Lima, para poder mudar essa aberração. Para que não haja necessidade de ter um encaminhamento médico para você ter o acesso ao serviço de um fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. A demanda pode ser de autoatendimento, né, de procura imediata, né, com um profissional de primeiro contato. E também para solicitação de exames. Isso acaba gerando, na verdade, de certa forma, um mercantilismo. Né? Você obriga, na verdade, o paciente a voltar no médico para o médico poder prescrever a continuidade do tratamento. Exatamente isso. Exatamente. Quando, na verdade, o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional tem autonomia, inclusive, para poder indicar a quantidade de atendimentos que ele vai precisar para poder recuperar aquele caso ou destinar a alta. E daí o paciente não teria necessidade de voltar àquele outro profissional. Sim, ele vai precisar voltar quando houver a alta do fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional para que o outro profissional verifique a questão que envolve a sua profissão e possa dar alta relacionada à sua profissão. Sim. Mas a alta fisioterapêutica ou terapêutica ocupacional é de autonomia do fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Perfeito. Isso é muito bom a gente colocar, porque as pessoas têm realmente dúvida em relação a isso. Sim. E, doutor Rubens, doutor que atua muito nas questões das LPIs, né, fiscalização, nesse braço até conjunto com o Ministério Público, vigilância, quais são os maiores problemas que os gestores e até os próprios profissionais relatam que envolvem tanto fisioterapia quanto terapia ocupacional? Sim. Na maioria das vezes, assim, a ausência do profissional na casa já é um ato um problema sério. É que a fiscalização bate e aí verifica de acordo com a lei, né? Então, principalmente terapeuta ocupacional, por não ter, por não encontrar ou por não ter conseguido uma proposta suficiente que atraiu aquele profissional a atuar naquele segmento. Sim. E certamente o fiscal vai olhar outras demandas pertinentes à categoria, né? Prontuários, se estão preenchidos, se tem realmente a avaliação, a consulta fisioterapêutica, a consulta terapêutica ocupacional, se tem as evoluções em dia, e tudo isso vai ser averiguado, certamente. Outras demais situações sanitárias, por exemplo, aí isso, de repente, olhando a grosso modo um aspecto de um idoso, o ambiente está com um cheiro ruim, ou passou algum rato, por exemplo, ali no chão. É dever do fiscal encaminhar para entidades responsáveis para essa fiscalização. Perfeito. E assim, você falou uma coisa que é bem interessante, que é a questão da documentação, né? De você positivar. Eu, como advogado, sempre falo isso para os meus clientes. Você quer fugir de responsabilizações? Deixa tudo documentado. Né? Então, qual a importância de se manter atualizado o histórico de atendimento dentro da fisioterapia, da terapia ocupacional? E o que isso pode acabar incidindo caso não seja atualizado, né? Sim. Então, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional devem, todo momento, escrever em prontuário as suas evoluções. Devem
antes de tudo isso, a partir de uma avaliação, de uma consulta de um idoso novo que chegou na casa, ou uma reavaliação daquele idoso mesmo que passou por uma unidade hospitalar, voltou para casa, precisa de uma reavaliação, então uma consulta novamente do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e isso ser registrado no prontuário. Então as evoluções todas em dia, registradas em prontuário, carimbadas, tanto prontuário físico quanto eletrônico. Sim. Então isso vai dar com que a equipe toda também possa entender o que o profissional está fazendo, porque lá vai ter escrito toda a demanda de conduta, né, tudo o que foi elaborado e também as orientações terapêuticas, orientações educativas que aquele profissional pretende para aquele idoso, também está lá escrito. Então é muito interessante para que toda a equipe possa acompanhar o processo, entender o que está acontecendo nos atendimentos. Uma das dúvidas, né, e até a gente teve uma dúvida dessa numa das últimas assembleias, nós até tivemos presencialmente no CREFITO 2, e aí foi relatado por vocês lá, acho que foi pelo jurídico, que um hospital tinha sido autuado porque não tinha na prescrição o carimbo do médico e do fisioterapeuta. Em conjunto. Né? Em conjunto. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa importância, né, do fisioterapeuta acompanhar as medicações dentro da ILPI, porque muitas vezes você encontra um hóspede sonolento ou agitado e o próprio fisioterapeuta não tem nem acesso, ele não costuma ter acesso a essas prescrições e não consegue identificar por que ele está sonolento, por que ele está agitado e por que ele não está rendendo bem na atividade. Sim. O que vocês me falam em relação a essa exigência? Se tem essa exigência na ILPI, como tem no hospital, como é que o CREFITO lida com isso? Então, é muito importante que haja essa atuação multi e interdisciplinar. Né? Então, se o médico ele não está ali preenchendo em prontuário toda a propedêutica que ele vem realizando, né, claro que existem os caminhos para poder denunciar. Sim. O Conselho de Medicina é um dos caminhos. E a mesma coisa em relação ao fisioterapeuta. O fisioterapeuta identificando que realmente o medicamento ele está gerando um impacto negativo para a evolução daquele quadro, daquele paciente, ele deve buscar essa relação interdisciplinar com o médico ou com outro profissional para que possa haver ali uma sintonia no sentido de encontrar um caminho de evolução para aquele paciente, para aquele cliente. O CREFITO 2, inclusive, ele oferece gratuitamente para todos os seus profissionais um prontuário eletrônico. Bacana. Né? Um aplicativo, é a única entidade do mundo a oferecer para os seus profissionais a possibilidade de ter um prontuário eletrônico e ali no prontuário ele tem a possibilidade de utilizar inúmeras ferramentas. Bacana. Como solicitação de exames, laudos, atestados, pareceres, tem a receita digital ali que ele pode preencher e tudo já sai com a assinatura em QR Code dele, assinatura digital. Muito bacana. Lá no prontuário, ou seja, já não tem a necessidade do carimbo. Então, ele pode fazer isso de forma virtual, né? Além também de ter de forma intuitiva a possibilidade de realizar o diagnóstico, a codificação do diagnóstico, né? A CBDF relacionada àquele paciente. Isso já facilita demais esse tratamento e essa evolução. Mas é muito importante haver essa sintonia para que o trabalho realmente tenha um êxito. Mas é exigido o carimbo do profissional nas prescrições? Como é que vocês estão lidando com isso nas fiscalizações? Sim, é exigido o carimbo ou a assinatura em QR Code, né, do profissional. E caso realmente seja flagrado a inexistência dessa identificação, a gente atua de forma pedagógica, orientando para que ele possa adequar e dentro de um prazo a gente possa voltar e verificar que realmente ele adequou e aí arquivar o processo. Agora, caso o profissional não adeque, ele pode responder ao processo ético disciplinar. Perfeito. Sim. A gente aqui gosta muito, como o podcast é muito de informação, né, de instrução, de quebrar alguns mitos, né? Então, assim, os mitos que tem na fisioterapia. Vou dar um exemplo aqui de um básico. Não, ele tá gordinho, então ele tá bem saudável. Você vai ver o cara tá gordinho, mas não tem massa muscular. Não tem massa. Sim. É só gordura, né? Força. Então, assim, quais são os mitos, maiores mitos, assim, que existem, né? Para colocar pra gente, até para que a pessoa idosa que está em casa possa também entender isso, ou o familiar, eu estava achando que ele estava gordinho, estava saudável, mas não está. Então eu vou procurar aqui um fisioterapeuta, fazer uma análise, uma avaliação. Os principais mitos assim, que a gente vê na prática é isso, né? Seria esse exemplo bem pertinente, né? O idoso gordinho está saudável. Esse idoso gordinho tem a sarcopenia, a obesidade sarcopênica.
Né? Troca do músculo por gordura. Por gordura. Então, esse idoso pode estar fortinho, aparentemente, mas não tem força muscular, não tem massa muscular e automaticamente não vai ter um desempenho funcional adequado às suas tarefas. Outras coisas também é dizer que idoso é normal, o idoso sentir dor. E também é algo que não é. O idoso pode ser tratado e verificado por que está sentindo E hoje a aquela fisioterapia dor. tem muito recurso para Muitos recursos para dor. Então, achar que idoso é normal, está muito avançado na idade, é normal já ser incapacitado. Cair. Ou Normal ou cair, é idoso cai normal. mesmo. Cair é normal. Então, tudo ele isso, cai toda hora, é normal. Cai toda hora. O idoso cai. O idoso já perde autonomia, porque vai ficando mais velho, avançado na idade, a autonomia e independência vai perdendo. Mas não. Se for realmente trabalhado, e essa pessoa e a família entender também esse ciclo de vida, é possível reverter, é possível, então, antecipar uma situação já lá na frente de uma possível incapacidade funcional. E existem outras questões também. Às vezes aquele velhinho que é magrinho, não, mas está bem, mas você vai ver o colesterol está lá em cima, É porque verdade. ele É aquele velhinho que come muita gordura. E E aí, quer dizer, a por isso que é glicose importante a gente realmente elevada, poder acompanhar. Às vezes a família, não, mas ele está gordinho e vai lá e contrata um profissional de educação física para atender ele. E aí o que acontece? No primeiro agachamento, uma fratura de fêmur. E aí aquele velhinho morre. Exato. Porque o profissional de educação física não tem o conhecimento para poder tratar de alguém que tenha necessidades especiais. Né? Quem tem esse conhecimento é o fisioterapeuta, que ele vai solicitar um raio-x para poder verificar como é que está Uma aquela situação. densitometria. Uma densitometria óssea. Sim. No meu caso, uma vez eu atendi um senhor que tinha 93 anos de idade. E aí eu atendi a ele e ele, assim, numa semana seguinte, ele começou a ter uma dor na coluna. E o médico pediu o raio-x da coluna, verificou que o raio-x da coluna dele estava numa situação muito ruim, que ele ia precisar ali realizar uma cirurgia. Aí eu chamei a família e disse, olha, ele não precisa dessa cirurgia, essa coluna dele está assim já há anos. Deixa eu fazer uma avaliação para verificar o que certamente deve estar acontecendo. Na semana seguinte, na semana anterior, ele tinha mudado o colchão. Então, a dor era certamente por causa da mudança do colchão. Né? Então, eu solicitei para retornar o colchão anterior dele. A gente fez todo um trabalho ali para poder eliminar aquela dor. E ele ficou bom novamente, sem precisar sofrer nenhuma intercorrência cirúrgica ou nada nesse sentido. Uma cirurgia, né? Exatamente. Então, isso também a gente acaba sendo uma das questões que a gente tem que vencer, né? Que é achar que porque você no exame clínico você percebeu que tem uma alteração morfológica, você precisa de uma intervenção cirúrgica para corrigir. Não é o caso. Né? Às vezes é uma hérnia de disco que ele tem essa hérnia de disco há anos, já está consolidada. Então, para que eu vou operar uma hérnia de disco? Para colocar ele em risco de ficar ali internado no hospital e vir a morrer de uma pneumonia, por exemplo? Então, acho que essa avaliação tem que ser realmente muito criteriosa, né? E cuidadosa. Então, essa visão humana tem sempre que existir. Não só a visão humana, mas a empatia que deve acontecer de uma forma muito intensa nesse tipo de cuidado. E isso que você falou do colchão é muito interessante, né? Porque você tendo o fisioterapeuta numa instituição de longa permanência e aquele idoso toda semana reclamando, dor na coluna, e dá-lhe medicação e anti-inflamatório, pregabalina, tudo para esse idoso. Medicalização da vida, né? Aí, tudo é e aí, às vezes, o fisioterapeuta detecta que o colchão dele está abaulado, né? Tá fazendo uma vala no colchão, que ele precisa de ser substituído. E muitas vezes o profissional que vai ali, faz a cama, tira o idoso do quarto o tempo todo, nem reparou aquilo. Exatamente. Né? E às vezes é um medicamento que vai gerar o óbito aquele paciente. Exato. Que vai gerar desequilíbrios e que, infelizmente, ou vai gerar óbito ou vai fazer com que ele se interne em um hospital para tratar de outras complicações. Porque tem a consequência, né? Exatamente. Eu acho que assim, acaba que tem muitas das vezes aquela questão do profissional de saúde não querer se incomodar ou não querer arregaçar as mangas e trabalhar. É isso. Se o idoso ele está iniciando um quadro álgico, né, assim, de uma hora para outra, certamente alguma intercorrência que surgiu algo novo aconteceu. Na atividade. Não foi magicamente que surgiu aquela dor, né? Exatamente. Então, a gente tem que investigar para poder realizar um cuidado e evitar ao máximo
ampliar ainda a linha de medicação que aquele idoso está utilizando. Sim. Né? A gente aqui, Vilim Rubens, o Pod Idoso, a ideia nossa é sempre trazer transparência, principalmente para os nossos ouvintes, para os gestores que estão aqui acompanhando sempre o nosso canal. Nós sabemos que temos a lei 8049 e eles sempre falam assim para a gente, o que vocês falaram com o CREFITO 2? O que eles responderam? Tô muito cobrado. Então, é bom que eles nos ouçam, né? E a gente tem essa conversa, esse bate-papo aberto em relação à lei 8049 aqui no Rio de Janeiro. Nós sabemos que os profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais estão inseridos na lei, mas não tem carga horária, né, doutor Marcos? Sim. Não tem quantitativo. Como é que isso é visto pelo CREFITO 2? O que vocês almejam enquanto conselho, né, de fisioterapia e terapia ocupacional em relação à determinação desse quantitativo e da carga horária? Então, eu acho que ia pedir até para o doutor Rubens depois falar aqui o nome de cada membro da Câmara Técnica, né, porque a gente já tem um posicionamento bem claro em relação a isso, né, que a gente defende a qualidade da assistência. E a gente tem uma resolução que trata do parâmetro assistencial. Né, assim, qual é a quantidade mínima de assistência que um paciente precisa ter, que uma pessoa precisa ter, de acordo com a sua complexidade. Ou, se não tiver a complexidade, existe a possibilidade de um trabalho em grupo e de vários outros tipos de trabalho para poder promover a saúde. Né? Ele vai poder falar um pouquinho disso nos pareceres que a nossa Sim, até porque em termos de lei federal, nós temos uma lei federal que é 30 horas semanais. Fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Menos que isso pode ser acordado entre as partes, entre o empregador e o empregado. Né? Mas desde que, segundo o nosso último parecer de 24, foi sobre a qualidade da assistência diante da multicomplexidade dessa pessoa idosa. Sim. Então, se essa carga horária for muito aquém, em que não dê condições de você dar uma assistência de qualidade visando a pessoa idosa, realmente vai ser difícil manter uma funcionalidade adequada, até porque não é só o atendimento. Como foi bem falado aqui, as questões também de prontuário, de questões que o profissional tem que administrar tudo isso. Então, um tempo muito inferior a isso, a 20 horas, pelo menos 20 horas seria ali o ideal, 20 a 30. Agora, menos que isso, dependendo da quantidade de idosos que estão ali inseridos. Você acha que você considera, vamos colocar aqui um exemplo, para quem nos ouve entender do que a gente está falando. Sim. Se a gente tem uma ILPI com 50 idosos. 50. Né? Você acredita que uma carga horária de 30 horas semanais, o fisioterapeuta consegue dar conta desses 50 idosos? Sim, porque primeiramente não é só olhar o profissional em si como assim, só o fisioterapeuta e terapeuta profissional. Pensar só no profissional. Mas ele é especializado, o olhar especializado é interessante. Ele muda, né? Porque já muda. Ele já vai ter uma noção, já vai ter um olhar multidimensional na sua avaliação, na sua consulta. Identificar aqueles com maiores prioridades no atendimento, porque dentro de uma ILPI você tem os idosos grau 1, que muitas vezes estão bem, que precisam apenas de um grupo, pode fazer um grupo. Eu trabalho em ILPI há 10 anos, sou responsável técnico da parte da fisioterapia numa ILPI. Então, idoso grau 1, muitas vezes eu faço grupo com eles ali também. Agora, detecto uma necessidade desse grau 1 por uma questão mais específica de dor, porque ele caiu e precisou de uma intervenção, eu vou fazer essa intervenção de forma individualizada. E assim também, o grau 2 e o grau 3. Então, esse olhar interno ali, esse olhar qualificado, vai então fazer, como eu falei, as medidas epidemiológicas, de entender quem precisa mais ali, qual é aquele que precisa mais de forma emergencial, de forma mais enfática ali, ou aquele que precisa, de repente, somente uma inserção de grupo vai dar certo, ou aquele outro que é mais fragilizado, né, que tem síndrome da fragilidade, sarcopenia, que já caiu inúmeras vezes naquele ano. Aí esse olhar já é mais diferenciado. Precisa olhar esse idoso mais especificamente ali, somente eu e ele no atendimento individualizado. Então esse olhar, ele vai do profissional. Estando na casa, ele tem que fazer essas medidas, avaliar quem realmente precisa, quem não precisa e fazer esses ajustes. Então por isso que eu falo, 30 horas, 20 horas, que seja, mas o quanto menos for essa hora, o quanto menos for essa carga horária, diante do quantitativo de idosos complexos, esse atendimento certamente vai ser prejudicado e a qualidade vai ficar bem inferior no atendimento. Nessa divisão ele consegue
fazer um planejamento como um maestro. Vou Sim. fazer um grupo aqui que vou trabalhar com esse grupo com condicionamento. Faz um plano de E cuidado. aí coloco uma atividade. Esse aqui é um plano de fortalecimento. Perfeito. Esse aqui é um plano de práticas meditativas. Bacana. Né? Esse aqui eu vou utilizar um recurso voltado para outras práticas integrativas, por exemplo, como, por exemplo, as práticas manuais, reflexoterapia. Vou colocar eles para poder caminhar numa área com as pedras que são próprias, né, para aquelas massagens na planta do pé, reflexoterapia plantar. Bacana. Então, tem inúmeras atividades que podem ser feitas E por até um mesmo profissional associado à atingindo. parte cognitiva, Sim, né? sim, Com sim, cores, com luzes. Sim, com... Assim como o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional consegue fazer dessa mesma forma. Né? Fazer essa gestão, essa gerência daquele público para que durante esse tempo que ele estiver ali da semana, ele possa estar promovendo a saúde das pessoas. Porque, acima de tudo, um olhar para a biografia do idoso. Aquela pessoa que está lá dentro, o profissional que está lá dentro, ele tem que entender essa biografia. O histórico dele. O histórico. Né? E a partir desse histórico e de uma escuta ativa, que tem que ter o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, de ouvir o idoso. O próprio idoso, as suas queixas, suas demandas, a sua história. A partir daí, então, construir um melhor cenário para ele viver, um cenário mais adequado que estimule cada vez mais a sua funcionalidade. Bacana. A gente agora, a partir de 2026, a IUP vai atuar mais efetivamente com a parte de cursos, né? A nossa ideia, nós vamos fazer um congresso também. Sim. Vai ser o primeiro meeting de LPIs aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente vai promover isso. E fora também os cursos isolados, né? Cursos de brigada de incêndio, curso de cuidadores. E a gente gostaria também de fazer um curso para responsável técnico global. Ou seja, para que os profissionais eles se capacitem para que possam ser responsáveis técnicos globais da ILPI. E eu vejo que os fisioterapeutas, muitos ainda nem sabem que podem ser responsáveis técnicos. Tem muito pouco, né? Infelizmente. E o próprio terapeuta ocupacional. O que vocês, enquanto CREFITO, pensam em estimular, em trazer essa nova realidade para os profissionais? A gente criou uma campanha que é o CREFITO Lado a Lado, é o programa Lado a Lado. O objetivo dessa campanha na verdade, a gente se aproximar dos nossos profissionais e formar lideranças para que eles possam assumir esses espaços. Isso é bem legal. E daí a gente procura capacitar essas lideranças, que é justamente fazer o que vocês estão buscando fazer através da IUP. Né? Sim. E daí a gente já se oferece para participar também aqui de forma parceira. Com certeza, vai ser um prazer. Com a entidade. E é necessário essa conversa. Porque isso conversa com esse nosso programa. A gente tem realizado eventos todos os anos com o objetivo de instrumentalizar os nossos profissionais em relação à legislação. O que a legislação trata sobre diversos assuntos. E aí vem das LPIs, as oficinas de órtese, prótese, mecanismos de adaptação que podem ser coordenadas por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais também, mas que eles não dominam a legislação em relação a todos os campos, assim como em relação às LPIs, porque infelizmente a gente sabe que a formação acadêmica é frágil. Não só na fisioterapia e terapia ocupacional. Todas as áreas, em todas as áreas. Então, a gente tenta ocupar essa aresta através de formação gratuita, através de eventos. Temos realizado ações sociais em todo o estado, em todos os municípios. O Dr. Rubens pode até falar um pouquinho. Sim, inclusive nós temos uma pasta dentro da Câmara Técnica de ILPI itinerante. De poder ir visitar a ILPI e lá dentro da ILPI, se tiver um espaço apropriado, atrair os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais ali para uma capacitação também, de equipe, né? A gente foi até já fizemos isso e a nossa ideia é fazermos outras em 2026. Além disso, a nossa ação social de quedas, né? Que é a tradicional Passo Sem Tropeço também, que a gente leva para os municípios em praças públicas, em parceria com prefeituras, com secretarias, também de fazer esse rastreamento público ali das pessoas idosas que estão ali passando pelo local e a gente, através de testes funcionais, de todo um modelo já estruturado de avaliação, poder então avaliar aqueles idosos ali naquele momento que passam por ali e dali eles já saem com uma estratificação se eles possuem um risco baixo, moderado ou alto de cair. Inclusive já com orientações com base nessa estratificação. Isso é bem bacana. E assim, doutor Viren, doutor Rubens, considerando o cenário atual e para os próximos 10, 15 anos, quais vocês enxergam que são os maiores desafios
né, da fisioterapia, da terapia ocupacional, ainda considerando a população longeva cada vez mais longeva, a população longeva não tendo tantos filhos quanto tinham antes, ou seja, menos pessoas para cuidar de quem cuidou delas, né? Quais são os desafios que vocês enxergam e como superá-los? Sim. A gente tem, na verdade, vários desafios que advêm com um aumento aí do número, né, de pessoas, né? A pirâmide já se inverteu há bastante tempo. Exato. Né? A gente sabe disso. E o nosso maior desafio vem sendo aí acompanhar, na verdade, assim, todas as questões que envolvem assim, um impacto negativo nesse público, né? A gente sabe que as questões que envolvem a tecnologia traz um impacto negativo. Né? Há um tempo atrás, você não tinha idosos tão voltados para essas tecnologias como tem hoje. Isso faz com que esses idosos deixem de ter uma atividade física ou até uma atividade social. Sedentarismo, né? Exatamente, que possa, na verdade, diminuir um pouco os impactos que eles vão ter com o aumento dessa idade. Então, a gente vê isso como um desafio e, ao mesmo tempo, a gente vê a possibilidade da tecnologia favorecer, como o caso da inteligência artificial, quando é utilizado de forma favorável, principalmente para os profissionais, para que eles possam avançar no conhecimento de novas publicações, né, e de novas práticas que podem impactar de forma positiva na assistência. E a gente já está estudando inserir no nosso aplicativo a utilização da inteligência artificial para facilitar o acesso às informações dos nossos profissionais nessas práticas. E a gente vem criando aqui mecanismos de aproximação, né, que possam gerar não só a inserção dos nossos profissionais, mas principalmente impactar nas políticas. Perfeito. Que possam, na verdade, oferecer as soluções antes dos problemas aparecerem. Né? Então, a Câmara Técnica está muito centrada... Sim, a Câmara Técnica ela vem fazendo as suas parcerias, como eu falei, o Ministério Público, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Intergeracional de Envelhecimento e Qualidade de Vida. Nós temos várias frentes tentando essas parcerias em prol da população, mas também em prol de captar profissionais e mostrar e educá-los de forma adequada no atendimento à população idosa. Porque, como nós falamos já, realmente sabemos aí pela estatística, o número de idosos aumentando cada vez mais. Exatamente. O Brasil se tornando daqui a pouco aí o 6º país do mundo com o maior número de idosos. Exatamente. E será que temos profissionais de fato capacitados para atender essa demanda? Então, no papel do CREFITO 2, através das suas câmaras técnicas, é isso, é capacitar através de cursos, eventos gratuitos, ações sociais. Então, nossa ação no próximo ano também é dobrar essas iniciativas. E a gente também tem uma preocupação em, na verdade, tornar esse público produtivo. Né? Como realmente um braço de trabalho. É claro que a gente não vai poder ter a mesma exigência, mas é importante porque a gente entende que a Previdência também não sobrevive ao impacto também tão grande, principalmente no afastamento de um público que pode ser uma mão de obra, principalmente voltado para a sua parte de experiência. Perfeito, né? perfeito. E aí é tão importante a atuação dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para poder manter não só as funções, mas as funcionalidades de todo esse público para que eles possam continuar produzindo para a sociedade. É importante que os governos também possam olhar para isso. Sim. Afinal de contas, temos inúmeros idosos, né, que acabam muitas das vezes ficando ali alheio à sociedade, né, sem ter esse campo de investimento e de produção que ele poderia gerar para a sociedade através da sua experiência. Exato. Né? Então, a gente também vem conversando sobre isso e verificando possíveis propostas que possam ser sinalizadas para o Executivo e também para o Legislativo. Claro, claro. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, centros de atendimento que tivessem um trabalho ali bem reforçado do fisioterapia, do fisioterapeuta. E eu acho que é o principal trabalho que precisa existir dentro desse centro de atendimento. Sim, sim. Porque esse idoso que frequenta esses centros, ele cai na rua, ele Exatamente. tem uma série de dificuldades funcionais para ele se manter em casa. Então, é fundamental que isso aconteça. Eu quero deixar até aqui, Dr. Rubens, Dr. William, aqui, uma parceria que a gente pode realmente abrir com a IUPRJ. Sim, claro. A gente está associado à federação também, né, que vê todo o país. Algo que a gente possa fazer em conjunto, né, para motivar mais políticas públicas. Né? A gente agora tem bastante acesso lá em Brasília. Temos bastante também. E levantado essas questões que são sensíveis, mas que precisam ser atendidas, observadas. E poder mobilizar os próprios gestores de saúde dentro dos conselhos de saúde.
Nós temos integrantes do CREFITO 2 nos conselhos municipais de saúde, estadual de saúde e outros demais conselhos, né? Então, ter essa participação efetiva lá dentro, nessas discussões de inclusão de centro-dia, de abertura de novos centro-dia, de centro de convivência. Isso está devidamente ajustado, né, para as dotações orçamentárias do município, mas tem que estar, de fato, debatido ali dentro dos conselhos. Sim, eu sempre falo assim, recurso público tem. Tem que ter tá vontade política Sim. e tem que estar lá, como você colocou. Batendo e a gente tem tido lá, né, tem ido lá direto, tanto pela associação quanto pela federação, sindicato, para discutir, para brigar, né, para cobrar a efetividade, o cumprimento do que está na lei, né, que é o atendimento, a qualidade de vida, dignidade, uma vida saudável. O próprio Estatuto da Pessoa Idosa diz isso, né, falar que deve-se ampliar centro-dias, ampliar ILPIs. Então, mostrar isso para o poder público a necessidade de ampliações, mas estando lá dentro, discutindo esse assunto. Exato. É um público que muitas das vezes é o esteio da família. Sim. Né? E a gente percebe isso, idosos aí que continuam sendo a fonte de renda de filhos que casaram, que moram com eles, famílias inteiras. Né? Então, é uma questão realmente que deve ser discutida de forma pública e não só pelo executivo, mas também pelo executivo, pelo legislativo. E a gente tem que participar dessa discussão, porque, na verdade, é o nosso futuro. Exato. O futuro de todas as pessoas. E aí entra o papel novamente, né? O fisioterapeuta e terapeuta ocupacional na reinserção ocupacional e funcional desse idoso, para que ele continue produtivo. Se ele está um idoso que teve alguma deficiência, alguma alteração, alguma sequela, ele poder retomar as suas atividades laborais. Então, o papel aí, mais uma vez, o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional fazendo esse papel de reinserção social, que esse idoso possa ter a sua garantia de direitos, possa ter a sua garantia de renda, amplitude, para estar sendo essa pessoa que sustenta a família, muitas das vezes. Condições de ir e vir, né? Sim. Qual mensagem que vocês deixariam aí para os profissionais que nos ouvem sobre ingresso na gerontologia? Então, na verdade, que podem contar com o CREFITO 2. Né? Eu acho que o CREFITO 2 ele não está aqui para fazer pelo profissional ou fazer por os profissionais, mas sim fazer com os profissionais. O CREFITO 2 vai estar sempre ao lado de cada um dos nossos profissionais, com o objetivo de gerar a qualidade da assistência, né, de colaborar para que eles não só tenham a valorização, claro, e o reconhecimento e respeito que eles merecem, mas principalmente que eles tenham todas as ferramentas necessárias para que eles possam ser mãos de Deus na vida das pessoas. E cuidar, na verdade, dessas pessoas e construir um mundo melhor, que é o mundo que nós temos hoje, na verdade, a gente gerar mais empatia, a gente gerar, assim, gotas. Pode não parecer assim um oceano, algo grande, né? Sim. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, né? Pode não parecer, pode ser uma gota do oceano isso que eu faço, mas sem essa gota o oceano vai ficar menor. Então, se cada um fizer a sua gota, a sua parte, né, para um mundo melhor, gerando mais amor na sua assistência, né, procurando ser mais mão de Deus na vida das pessoas, a gente vai conseguir mudar pelo menos o nosso mundo para melhor. Não é isso, doutor? Sim. E o profissional também entender que o CREFITO 2 está de porta aberta para capacitá-lo. Ele saber que se eu vou atender a população idosa, se eu vou atender a pessoa idosa, seja no domicílio, numa LPI ou qualquer lugar, eu preciso entender quais os aspectos funcionais dessa pessoa idosa, entender quais os aspectos que envolvem ali as síndromes geriátricas, isso, aquilo. Então, o CREFITO 2 está aberto, através da sua Câmara Técnica Mista de Gerontologia, para receber profissionais, para capacitá-los, para que ele possa atender de forma qualificada quem está na ponta ali, atender a pessoa idosa, que é o objeto principal. Mais um bate-papo maravilhoso, né? Nossa. Que a gente fica assim com pena de acabar. Mas infelizmente a gente tem um horário, tem essa restrição, mas agradecer demais a vocês. Nossa. Foi maravilhoso, bastante, né? Muito necessário, uma conversa necessária. Já tem prática técnica, Rica. jurídica, né? Legislativa, então foi ótimo. Sim. Vou pegar aqui que a gente tem O nosso brinde aí dos nossos patrocinadores. Deixa eu pegar um. Deixar aqui, Opa, obrigado. Farma Idoso, Altamed. Opa, obrigado. Nada. Muito obrigado. Queria realmente agradecer vocês. Tenho certeza que vocês voltarão. Com certeza. A gente ainda tem muita coisa para conversar. Com certeza. A gente não conseguiu perguntar. É verdade. Né? Em outra oportunidade, as agendas eu sei que Com vocês certeza, são vamos alinhar apertadas, isso aí. A gente consegue alinhar. Sim, não é queremos isso? agradecer demais aí pela presença, disponibilidade, pelo tempo.
Nós aqui agradecemos. Agradecemos, Eu com acho certeza. que a gente sai daqui desse podcast com um monte de coisas para a gente fazer aqui em conjunto, Sim, né? Com certeza. Eu tenho certeza que vai gerar parcerias, Sim. que juntos nós vamos poder aí fazer ainda mais por essa população que tanto precisa. É verdade. E podermos avançar em parcerias aí cada vez maiores, CREFITO 2 com a IUP, né? Perfeito. Que Tamo ótimo. juntos. Muito obrigado. Obrigado. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Sem vocês, o Pod Idoso não seria possível. Nosso abraço caloroso e especial. Farm Idoso, Altamed, Home Sênior, Odontocênio, Reabilitar, Integração Auditiva, Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Movimente, Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. Um abraço especial do Pod Idoso. Vocês fazem nossos episódios especiais e cada vez mais incríveis. Encerramos mais um Pod Idoso com a presença ilustre do presidente do CREFITO 2 e do conselheiro da Câmara Técnica de Gerontologia. Foi uma conversa rica que reforçou o compromisso com o cuidado qualificado e humano para a pessoa idosa. Obrigada a você que nos acompanha por fortalecer cada vez mais a nossa rede de cuidado. E o Pod Idoso vai seguir cada vez mais dando voz ao envelhecimento, atenção ao cuidado e ao respeito da pessoa idosa. E até o próximo episódio.